Irmãos, estamos aqui agora nesse instante para os nossos minutos devocionais e nessa semana, no dia 31 de outubro, nós comemoramos mais um ano da Reforma Protestante. Reforma Protestante que ela é tão importante porque ela é um divisor de águas na história da igreja. A igreja viveu um começo muito legítimo lá, a partir do que a gente vê em Atos, mas ali em torno do século IV é quando a igreja ela começa a se institucionalizar na medida em que Constantino, o imperador romano, se converte ao cristianismo, e aí ela passa por um milênio ali complicado. A pastoral desse domingo fala um pouquinho sobre isso. E a reforma, depois de mais de 1000 anos depois, ela vem para corrigir a rota, para retificar coisas que precisavam serem acertadas. E esse movimento foi aquele que dividiu a história da igreja romana das demais outras que seguiram por um outro caminho, um caminho reformado, um caminho de se voltar às Escrituras. E o dia 31 de outubro é um dia marcante, porque foi em 1517, nessa data, que esse movimento, formalmente, ele começou a acontecer. Mas eu gostaria aqui nessa manhã de olhar para um conceito basilar e principal da reforma, não é? Que é o conceito que diz, só lhe deu glória, ou a glória a Deus somente a Deus a glória. Nós vamos ler esse versículo que está aí, que faz base para pensar nesse conceito nessa manhã, que é o texto de Isaías 6:3. Isaías 6, nós temos ali o profeta tendo uma visão do templo do Senhor sendo preenchido da glória pela aba das suas vestes. E o texto diz no versículo 3 assim: e anjos, serafins, proclamavam uns aos outros diante desse vislumbre, diante dessa manifestação que o profeta viu: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra inteira está cheia da sua glória. Por que esse versículo, irmãos? Para pensar sobre a glória, toda a glória que é dirigida a Deus. Porque quando nós pensamos na glória de Deus, a gente vai pensar sobre esse aprofundamento do atributo da santidade de Deus. Na palavra do Senhor, quando a gente vê uma palavra sendo dita repetidamente, ela não está ali por à toa, não é uma ênfase qualquer, mas é um aprofundamento de ideia que tenta descrever a grandeza daquilo que tem a ver aquilo que está sendo dito. E esse aprofundamento da santidade de Deus, da percepção da santidade de Deus, da constatação da santidade de Deus, resulta na glória dele. Porque a glória é exatamente essa imagem daquilo que Deus é, daquilo que Deus representa ser. Isso é algo muito importante, não é? A glória de Deus é a constatação máxima da beleza e grandeza de Deus em sua multiforme perfeição, define John Piper a respeito em falar da glória de Deus. E a reforma ela trouxe alguns princípios basilares, não é? Ela fala sobre a sola escritura, no caso a palavra de Deus como autoridade única, não é? Não precisava se ter uma autoridade de uma igreja para ditar aquilo que tinha a ver com a vontade, com o propósito de Deus, com o que era certo, com o que era errado, mas a escritura como autoridade somente, escrituras. Sola fide, a fé como dom de Deus para a salvação, não envolvendo, não requerendo obras. Sola gratia, como a graça de Deus, não é? São tudo palavras aí do latim, mas sendo a graça a manifestação que só Deus podia ter e assim manifestar a salvação. E solos Cristos, toda a obra salvífica pautada somente em Jesus, não é por obras, não é pela participação, pela integração à igreja, como a igreja daquele tempo defendia, mas toda a obra da salvação somente pautada e dirigida na pessoa de Cristo. E, centralizando todos eles, só lhe deu glória, porque Deus é o Deus da Escritura, Deus ele é o Deus da fé, Deus ele é o Deus da graça, Deus é o Deus que em Cristo é providência para a vida do homem perdido.
E por isso só a Deus a glória somente. E a gente vai ver que a palavra de Deus o tempo todo ela manifesta acerca da glória de Deus. A palavra de Deus, Isaías 43, vai falar em alguns trechos, inclusive no versículo 7, de que nós fomos criados para experimentar, para se vislumbrar com a glória de Deus, não é? E a reforma, ela veio trazer essa ênfase aí para nós. E nós, como povo de Deus, nós precisamos ser esses que experimentam a glória, que vivenciam a glória de Deus, que busquem pela glória de Deus, que amem a glória de Deus o tempo todo. E isso vai muito além do que ficar repetindo em qualquer coisa, em qualquer situação, glória a Deus. Que é uma coisa que é muito comum para algumas igrejas, de uma maneira até banal. Tão banal que até gente que não é cristão, até gente que não tem nada a ver com Deus, com o reino da luz, às vezes aprende isso e aplica nisso um jargão. Quantas vezes você já viu pessoas que não são convertidas dizendo um glória a Deus? E elas não estão querendo glorificar a Deus. Porque o real sentido de quem glorifica a Deus é quando alguém vê perceptivelmente, de uma maneira muito distinguível, muito distinta, que Deus se manifestou, que houve algo do qual só Deus poderia fazer, que há algo ali do qual homens não poderiam ter parte, mas é algo que vem como pura fonte da própria pessoa de Deus. E aí é prazeroso, é de uma alegria sem fim você dizer glória a Deus, percebo Deus nisso, constato Deus nisso, me maravilho de ver nisso a pessoa e a manifestação de Deus. E como é maravilhoso nós experimentarmos isso. Por isso que é problemático a gente usar uma frase dessa como um jargão, e é muito comum isso acontecer. Já houveram momentos na minha caminhada, irmãos, em que eu pude perceber e ver a glória de Deus de uma maneira distinta e maravilhosa. Quando eu estava orando, num aprofundamento de oração, eu comecei a pensar no que Deus fez. Eu comecei a perceber no aprofundamento da minha conversa com Deus como somente Ele havia feito o que tinha acontecido. E quando nós vamos nos aproximando de Deus, quando a gente vai percebendo quem Deus é, quando a gente vai constatando como Ele é e o que Ele faz, a nossa alma, o nosso ser, o nosso interior começa a ser tomado de temor. A gente começa a ficar maravilhado, mas ao mesmo tempo amedrontado, que é exatamente essa sensação descrita em Isaías 6. E isso, ao mesmo tempo que te causa uma admiração profunda, isso te faz se aquietar, temer, isso te leva para a reverência, isso te faz ficar um certo tipo de aflição acerca de buscar como se portar, como se estar diante do Deus soberano absoluto, do Deus tão grandioso, tão belo, tão perfeito, tão excelente. Isso é o que acontece quando a gente se depara com a glória de Deus. E a gente exaltar isso por palavras faz parte, mas o que não cabe é a gente trazer um jargão, alguns até chamam, né, o evangeliquez, né? E aí glória a Deus para lá, glória a Deus para cá. Já teve vezes que eu estava passando e ver pessoas assim, cristãs, dizendo glória a Deus, como se estivesse falando qualquer coisa. E nós devemos ser zelosos da glória de Deus. Nós devemos ser respeitosos, nós devemos estar quebrantados, contritados quando nos deparamos com a glória de Deus. Devemos destacá-las, devemos dar o chamariz a ela, com certeza. Nós devemos viver uma vida de exaltação. Devemos destacar pela música que a gente acabou de cantar aqui nessa manhã, devemos destacar por palavras, por ênfase nas nossas orações, nas nossas trocas, nas nossas interações acerca da glória de Deus, com certeza, mas sempre de uma maneira consciente, sempre dando a devida glória a Deus, sempre entendendo quem Ele é e quem nós somos, e por meio dessa experiência, quando ela é legítima e correta, o natural dela é fazer a gente se esvaziar da gente mesmo, e uma vez esvaziado, se quebrantar, se lançar em rendição e em devoção aos pés do nosso Deus. Então, tanto pela reforma,
tanto pelo que Deus tem feito na sua providência ao longo da história, tanto ao longo do que Deus fez em favor de nós, ali enviando Cristo, somente Cristo, nosso único Salvador na cruz do Calvário, a Ele somente a glória, e que as nossas vidas vivam na consciência e na condução dessa consciência o tempo todo, dessa percepção o tempo todo, para que a gente dê, em todo momento, a glória a Deus somente. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, dentro dessa reflexão, dentro desse pensamento.